pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Rosineide, responsável pela disciplina de Ciências do 7º ano C. E hoje estou aqui para apresentar um assunto super bacana para vocês, que é a teoria das placas tectônicas ou simplesmente tectônicas de placas. Esse é um assunto muito importante dentro de várias disciplinas, como a história, a geografia, ciências, entre outras. Porque é a partir da teoria das placas tectônicas que a geologia moderna se organiza. Geologia é uma das ciências da Terra que se dedica ao estudo da crosta terrestre, da matéria que a compõe, o seu mecanismo de formação, as alterações que ocorrem desde a sua origem e a estrutura que a sua superfície possui atualmente. A ideia de uma crosta terrestre rígida e estática, ou seja, dura e imóvel, ela está longe de ser verdadeira, pessoal. Terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas são alguns exemplos de fenômenos naturais que ocorrem com frequência em algumas regiões do planeta. No nosso país, por exemplo, esses fenômenos não são tão comuns. Você já deve ter visto nos noticiários da TV, em jornais, revistas ou na internet, o rastro de destruição que esses eventos deixam nos lugares onde acontecem. Você já pensou por que isso acontece? Será que esses fenômenos naturais podem ocorrer também no Brasil, como acontece em outras regiões da Terra? As respostas para estas questões você encontrará nesta aula. Histórico da formação do continente. É preciso entender que a teoria das placas tectônicas que nós conhecemos hoje tem histórico. Há muito se fala sobre a formação dos continentes. Um elemento marcante na história da geologia, a gente precisa pensar lá no início do século XX. Um alemão chamado Alfred Wegener sugeriu que todos os continentes que nós temos hoje no mundo estavam reunidos em um só bloco continental, que ele deu o nome de Pangeia. Pangeia vem do grego e significa todas as terras, rodeado por um único oceano denominado Pantalassa, do grego todos os mares. Essa Pangeia, de 175 a 200 milhões de anos, vem se separando, dando origem ao atual contorno dos continentes. A teoria da deriva continental do Wegener, ela foi até ridicularizada diante da comunidade científica. Muitos cientistas duvidavam da hipótese, afinal de contas, a pergunta era sempre uma: como foi que um supercontinente pudesse se dividir? E aí, os estudos avançaram. Só que Wegener faleceu em 1930, sem tempo para concluir e provar a sua hipótese. Mas mesmo depois da morte do Wegener, outros cientistas deram sequência a esses estudos, de modo que nos anos 60 do século XX, vários cientistas de vários países começaram a ter provas de que aquilo que o Wegener acreditava no início do século era o que acontecia. E aí é que surge o que nós conhecemos hoje, a teoria das placas tectônicas, ou simplesmente tectônicas de placas. A base da teoria das placas tectônicas é que toda a crosta terrestre está, portanto, dividida em blocos rochosos gigantescos. E o movimento das placas tectônicas é bastante lento e provoca o afastamento ou a aproximação dos continentes em alguns centímetros por ano. Estima-se, por exemplo, que os continentes africano e sul-americano estejam se afastando de maneira contínua, cerca de 1 centímetro por ano. Conforme essas placas se deslocam, o choque ou deslizamento entre elas pode provocar a formação de cadeias de montanhas, a ocorrência de terremotos ou vulcanismo.
Para ilustrar ainda mais a nossa aula, observem que a litosfera é dividida em placas tectônicas que se movimentam continuamente e lentamente. Ao longo de milhões de anos, esse movimento provocou alterações na superfície do planeta, como a aproximação e o afastamento dos continentes. O movimento dessas placas também está relacionado aos movimentos sísmicos, terremotos, vulcões e tsunamis. Essa é uma das razões que explicam por que esses fenômenos são mais recorrentes nos limites entre as placas. Há terremotos no Brasil? A posição do Brasil na placa tectônica sul-americana não favorece a ocorrência de terremotos de alta magnitude. A localização do país é central e não nas extremidades de uma placa, onde a ocorrência de terremotos é mais intensa. Todavia, galera, pequenos tremores podem ocorrer como resultado de pequenas falhas causadas pelo desgaste da placa tectônica, como os que aconteceram na cidade litorânea de São Vicente, São Paulo, em 2008, e na divisa dos estados do Acre e Amazonas, em 2007. Um dos maiores terremotos já registrados no Brasil ocorreu em 1955, em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, e atingiu 6,2 graus na escala Richter. Algumas vezes podemos concluir e sentir o reflexo de terremotos que ocorreram em outros países da América Latina, cujas ondas sísmicas, que são as vibrações, chegam até nós, porém enfraquecidas. Para finalizarmos, podemos perceber então que a teoria da tectônica de placas, ou teoria das placas tectônicas, nos permite compreender diversos fenômenos sobre a dinâmica do nosso planeta e a estreita relação entre eles. Pessoal, um grande abraço para vocês. Não se esqueçam de concluir as atividades do bloco 2 de ciências, encaminhar via foto ou entregar diretamente na escola. Um grande beijo para todos.